show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E hoje, atendendo a mais um pedido dos nossos ouvintes, o Dr. Silvio vai responder a pergunta da Ana Paula, moradora do Jardim Botânico. A Ana conta que na semana passada, um conhecido da família dela morreu vítima de apendicite. E ela diz que esse não é o primeiro caso que ela tem conhecimento. Preocupada, a Ana Paula pergunta por que tem morrido tantas pessoas com esse problema e gostaria de mais informações aqui no Rádio Serviço Saúde. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Bom domingo à família Tupi, um beijo para Ana Paula, que fez essa pergunta interessante, e vou começar respondendo, viu, Heleno? A gente não perder tempo, né? Perfeito. Por que tem morrido tanta gente? Porque nem sempre o diagnóstico é fácil de ser feito. Você sabe aqui no meu histórico que eu trabalhei mais de 25 anos em serviços de emergência, Miguel Couto, Rocha Maia, Andaraí, né, saudoso Andaraí, que eu trabalhei tantos anos lá na emergência. Eu dizia para os meus acadêmicos, meus alunos que estavam lá comigo, que a apendicite é uma das doenças mais difíceis de serem diagnosticadas. Por quê? Porque no início do quadro clínico, os sintomas que normalmente o indivíduo apresenta são inespecíficos. São coisas que não são muito intensas. Muitas vezes o próprio paciente procura por si próprio tentar resolver o problema. E dependendo da apresentação clínica da apendicite, porque tem mais de uma, pode ser difícil para o próprio médico, numa situação de emergência, às vezes com diversos doentes ao seu redor, alguns gravíssimos. O paciente que chega com uma cólica abdominal, aquilo pode passar despercebido. E quando a gente retarda o diagnóstico da apendicite, quando a gente demora a fazer esse diagnóstico, o quadro vai evoluindo e surge um quadro de peritonite generalizada. E essa é uma situação gravíssima. Aí ninguém erra o diagnóstico, mas às vezes tardiamente. E doutor Silvio Provenzano, o que causa normalmente esse problema? Então vamos tentar explicar em primeiro lugar para muita gente que não sabe, né, Heleno, o que é o apêndice, né? Na realidade, o apêndice é uma estrutura do intestino. Ele fica na transição do intestino delgado para o intestino grosso. Ali na parte final do seco, que a gente chama, é o nome do local anatômico. É uma estrutura linfática, ou seja, nas crianças principalmente tem uma função de defesa e não tem uma função muito clara, tanto que muitos acreditam que esse tipo de estrutura anatômica no ser humano está em evolução. Há de chegar um momento que talvez o apêndice nem exista mais, porque não tem uma função muito clara no nosso corpo. A não ser complicar. E ele complica quando normalmente ele é obstruído. Ele pode ser obstruído em crianças por parasitas, por própria reação linfática, um quadro infeccioso qualquer, aquele tecido ele pode aumentar de tamanho provocando uma obstrução. Idoso pode ter apendicite? Pode. As causas são outras, normalmente são pedacinhos de fezes, tumores, mesmo tumores benignos que naquela região podem desenvolver, podem obstruir e causar uma apendicite. E como é que a pessoa deve começar a suspeitar da possibilidade de apendicite? A dor abdominal, dor na barriga. De que lado, doutor? Ela começa em volta do umbigo, geralmente. Pelo menos em 60% das vezes é referido uma dor que está localizada em volta do umbigo. Nesse momento, o indivíduo refere uma sensação de mal-estar, que vem muitas vezes acompanhada por um enjoo, pode ter até vômito. Mas a dor fica localizada em volta do umbigo. Aproximadamente 12 horas depois, essa dor tende a ir para o lado direito da barriga, na parte de baixo. Entre o umbigo e a virilha. Mais ou menos na metade. É do lado direito embaixo. A dor vai se tornar, nesse momento, além de localizada, porque antes era uma dor difusa, mal definida, é uma dor mais localizada e mais intensa. Nesse momento já tem febre. A febre que no início ia até 37,5, 37,8. Quando a dor localiza do lado direito, a tendência é que a febre passe de 38, eventualmente acompanhada de calafrios. E o indivíduo tem uma tendência a baixar, a fletir um pouco o tronco, porque descomprime a região do abdômen e dá um relativo alívio. Nesse momento ele já foi para a emergência, provavelmente. E temos situações, né, Heleno e família Tupi, Ana Paula, em que tem que ter o diagnóstico diferencial. O que pode, por exemplo, ajudar a diferenciar?
uma crise de um cálculo renal, de uma pedra no rim do lado direito, de uma apendicite. Ou até mesmo ovulação. Você sabe que muitas mulheres, quando ovulam, elas podem ter uma dor muito aguda do lado direito. Uma doença inflamatória pélvica na mulher, causada por uma doença até sexualmente transmissível, pode causar um quadro muito parecido com a apendicite. Da mesma forma que a endometriose, viu, Ana? Também pode provocar, em determinados momentos do ciclo, dores que se assemelham à apendicite. Portanto, é uma doença comum, é a principal causa de emergência cirúrgica nas emergências abdominais. Acomete um pouquinho mais os meninos do que as meninas, é 1,5 vezes mais frequente no sexo masculino. Paciente normalmente jovem. E um sintoma que é fundamental. Eu nunca vi em todos os 25 anos de emergência que eu trabalhei, já estou afastado, tem uns 8, 9 anos, eu nunca vi chegar um quadro de apendicite aguda numa emergência com o paciente sentindo fome. Ah, é? É engraçado isso, que faz parte do quadro clínico, mas eu digo que em 100% das vezes que eu tive a oportunidade de encaminhar para a sala de cirurgia e foi confirmado o diagnóstico de apendicite, aquele indivíduo muitas vezes já vinha 24, 36, 48 horas sem comer e mesmo assim ele continuava totalmente inapetente. E por que eu vi confirmado? Porque às vezes nós médicos, na dúvida diagnóstica, encaminhamos o paciente para a cirurgia. Hoje em dia, com os recursos que a gente tem através de exames de imagem, desde que esses exames obviamente estejam disponíveis no local onde o profissional está atuando, o meu colega que hoje está me ouvindo lá na UPA, está me ouvindo lá no hospital de emergência, ele sabe ao que eu estou me referindo, porque às vezes o tomógrafo está quebrado, o ultrassom não está funcionando, ressonância é sonho distante de uma noite de verão. Aí complica. Pois é, mas é a dificuldade que nós médicos, particularmente aqui no Brasil, aprendemos a lidar. E temos que utilizar a semiologia, que é a arte de examinar o paciente. Isso é fundamental para estabelecer o diagnóstico nesses casos. Pois é, e o problema é que não tem como prevenir esse problema, né, doutor Silvio? Na realidade, existe uma estatística que mostra que os quadros de apendicite aguda são um pouco menos frequentes nos países orientais, em relação a nós aqui no Ocidente. Isso foi relacionado, Heleno, a uma mudança no hábito alimentar. É um tipo de alimentação mais rico em fibra, um pouco diferente do nosso, que consumimos muitos alimentos industrializados, muito fast food. Na realidade, parece que na Índia, por exemplo, há uma incidência um pouco menor. Mas não é nada comprovado. A gente não tem como prevenir. O que a mãe da família Tupi deve ficar atenta é se o seu filhinho, sua filha, entrando na adolescência, começar com uma dor em volta do umbigo, você coloca o termômetro, está com uma temperatura de 37,8, vomitou, convém levar uma emergência, o médico da UPA vai ver. E doutor Silvio Provenzano, nesse caso do apendicite, o tratamento é sempre cirúrgico? E como se diz, né? Quanto mais cedo, melhor, porque a apendicite é uma doença, viu, Heleno e Ana Paula, que tem várias fases, né? Tem a fase edematosa, onde começa apenas a inchar o apêndice, quando começa a dor. Essa fase edematosa, ela se segue por uma fase onde a inflamação aumenta e começa a haver uma ponta de necrose, a dor é mais intensa e a febre também. Ali eu já tenho uma peritonite que é localizada, e se isso acontecer e levar à ruptura do apêndice, né, ele se rompe, essa peritonite localizada ela tende a se tornar generalizada, tornando o trabalho do cirurgião e da equipe médica muito mais complicado e o prognóstico para esse paciente também muito mais nebuloso. Portanto, a rapidez com que o diagnóstico é feito e a cirurgia é realizada auxilia bastante na cura do paciente no tempo de permanência. A gente costuma dizer, né, em dúvida pro réu, se você tem um paciente que você faz o hemograma, mostra que tem um aumento dos leucócitos, faz um exame de urina, descarta um problema urinário primário para aquilo. Fez um teste de gravidez nas moças, já que uma preenche tubária também pode fazer um quadro clínico muito parecido com o da apendicite. O quadro foi afastado a preenche tubária. O paciente está com febre, inflamado. Faz um raio-x simples do abdômen, você vê alterações características que devem fazer pensar em apendicite, chamar o cirurgião, levar para a sala de cirurgia, iniciar o antibiótico e com isso a gente está resolvendo o problema do paciente e contribuindo de uma forma decisiva para evitar que casos que infelizmente recentemente aconteceram deixem de acontecer. E após a cirurgia, a recuperação é bem tranquila, né, doutor Silvio? Não é uma coisa tão complicada. Não,
Normalmente, com a cirurgia feita no sentido de você fazer a chamada apendicectomia, que você retira o apêndice. Aí faz a sutura aqui naquela região, lavou bem a cavidade para tirar eventualmente aquela quadra toda de pus que está lá dentro, entrando com antibiótico, de 2 a 3 dias de permanência no hospital, o paciente é liberado. Depende, né, Heleno, da fase em que a apendicite se encontra. Num quadro de peritonite generalizada, muitas vezes é até necessária a ida para o CTI, o paciente pode evoluir para um choque séptico, que é um choque de natureza infecciosa. E varia também o tamanho do corte? Não, normalmente o corte é sempre do mesmo tamanho. Hoje em dia nós fazemos muito a cirurgia de apendicectomia por vídeo. Faz aqueles 3 furinhos, quer dizer, aquela preocupação de que eu vou ficar com uma marca na barriga, isso é uma bobagem. Não é por conta desses 3 furinhos que a gente vai deixar de salvar uma vida. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser, amigão. Assim esperamos, um bom domingo repleto de felicidade para a família Tupi, uma semana bastante produtiva para todos. Tchau, querido.